Entrei no escritório disfarçada de faxineira, cabelo preso, sem maquiagem, uniforme simples. Ninguém me reconheceu, nem ele. Meu marido achava aquilo exagero, até o telefone tocar. Parei atrás da porta, quase sem respirar, enquanto ele atendia. A voz mudou completamente. Fria, calculista. Fiquei imóvel, com o coração disparado. Cada palavra fazia o chão desaparecer sob meus pés. Foi naquele instante que percebi que o casamento da minha filha escondia algo muito maior e que eu precisava agir antes que fosse tarde demais. Bem-vindos. Convidamos vocês a assistirem ao vídeo com uma nova história. Mas antes, nos digam de onde estão assistindo. Mãe, mãe! O rosto de Milena irradiava felicidade. Vou me casar. A jovem estendeu a mão para frente, exibindo para Mariana um diamante considerável em uma fina aliança de ouro branco. Uma peça que não tinha nada de discreta. Nossa! Exclamou Mariana, ajustando os óculos no nariz, como se precisasse ver melhor algo que já saltava aos olhos. Que notícia! Um anel e tanto. Imagina. Milena jogou o casaco com agilidade, tirou as botas e, rindo, saltou até a mãe para abraçá-la. Os olhos da moça brilhavam e as bochechas ardiam de vermelhidão. Foi como num conto de fadas. Felipe se ajoelhou em um joelho, me olhou direto nos olhos e então eu disse sim. Meu Deus, ainda não consigo acreditar. Ele é tão romântico. Hoje em dia os rapazes raramente são assim. E eu não tinha o menor indício. Ele simplesmente me convidou para jantar, como sempre. Ficamos conversando sobre besteiras. De repente ele fica em silêncio, levanta da cadeira. Mamãe, sou tão feliz. Filhinha, fico muito feliz por você, disse Mariana, acariciando os cabelos claros da filha. De verdade. Só não acha que vocês estão se apressando um pouco com o casamento? Você conhece o Felipe há muito pouco tempo. Quanto faz que vocês estão juntos? Uns 2 meses? Você conhece o ditado popular: quem tem pressa tropeça. Mãe, lá vem você com seu conservadorismo. A moça franziu o rosto. Para o amor de verdade, prazos não importam. Felipe e eu nos amamos. É destino, entende? Como você e o papai. E vocês se casaram 1 mês depois de se conhecerem, aliás. Mileninha, o nosso caso foi completamente diferente. Diferente como? Vocês também se apaixonaram um pelo outro e decidiram não perder tempo. Não foi assim? O papai me contava sempre como foi até você de cavalo com um buquê de flores do campo. Ele sabia na hora que você era o destino dele. Se não tivesse se apressado com o pedido, alguém teria te levado. Claro que naquela época ele era completamente diferente. Não havia esse dinheiro todo, nem a empresa. E você era uma jovem enfermeira num hospital do interior, não a diretora de uma clínica particular. Vocês cresceram, enriqueceram, me criaram, mas os sentimentos de vocês não foram a lugar nenhum. Encontra outra família assim, tantos anos juntos e ainda se amam. Não só nos amamos, riu a mãe. Talvez até mais do que antes. Sim, fui uma sortuda, não vou negar. E seu pai também. Pode ser que você tenha razão. Talvez seja mesmo destino. Mas acredite, encontrar sua outra metade é uma sorte muito rara. A gente se arriscou sem pensar em nada e ganhou. Mas antes de conhecer seu pai, eu já havia vivido relacionamentos que não deram certo, e não foi um só. E em cada um deles também achei que era amor eterno. É muito fácil se enganar, filha, especialmente quando o rapaz é bonito e fica te enchendo de elogios. O coração feminino é feito de um jeito que é fácil de iludir. Já seu pai é diferente. Quando o vi pela primeira vez, ele foi ajudar o avô na casa de campo, machucou a mão e acabou no nosso posto de saúde. Soube imediatamente que queria passar o resto da vida com aquele homem. Mas como você soube? O coração disse. Eu sei. Você agora também acha que o seu coração está te sussurrando a mesma coisa, que o Felipe é seu verdadeiro par. E não me cabe te convencer do contrário. Só estou dando um conselho. Não se apresse. Casamento sempre dá tempo. Morem juntos por um tempo. Se acostumem um com o outro.
Todo ser humano tem seus defeitos. Agora você está apaixonada e não quer enxergá-los nele. Claro, ele é bonito, inteligente, tem um bom potencial e ainda namora lindamente, jura amor eterno. Mas por isso, todos passam. Poucos se sustentam porque a névoa do apaixonamento se dissipa. E aí você descobre que seu amado ronca, espalha meias pelo chão, dorme ou acorda em horários diferentes dos seus. Que ele tem interesses próprios, amigos que você não suporta, mas que ele quer ver todo fim de semana por algumas horas. E você também tem tudo isso. Como diz o ditado, o barco do amor se despedaça no cotidiano. Olha quantas pessoas se divorciam, com 1 ano de casamento, com 10, e tem quem se separe até depois de 50, embora isso seja raro. A rotina e o dia a dia têm o poder de desgastar os sentimentos, de enfraquecê-los. Não estou dizendo que vocês vão se divorciar, nem estou tentando te dissuadir de casar. Se você ama, maravilhoso, mas deixe seus sentimentos passarem pela prova do tempo. Na verdade, a gente não está junto há apenas 2 meses. Milena franziu o nariz. Já faz 6 meses. Não é o bastante? 6 meses. Não é pouco, mas não é muito. E vocês não moraram juntos. Hoje em dia, as pessoas têm uma opção maravilhosa: morar juntos sem casar. Em outros tempos, quase mandavam a pessoa para a fogueira por isso. O mundo inteiro condenava. Agora é tudo muito simples e prático, sem julgamentos. Para que esse carimbo no documento? É só uma formalidade. Do ponto de vista jurídico, tem lá suas vantagens, mas do ponto de vista puramente humano, quando nascer um filho, aí sim vão em paz ao cartório. Mas agora, seria melhor se conhecerem melhor. Eu entendo tudo, mas muitas vezes a gente confunde com amor algo que não é amor de jeito nenhum. Você quer dizer que eu não sei o que sinto? De jeito nenhum, você está apaixonada, isso é fato. E o Felipe provavelmente também. Provavelmente, quer dizer, eu não consigo entrar na cabeça de outra pessoa, muito menos na alma. Aliás, eu nem conheço o seu namorado. Só pelo que você me conta e pelas fotos nas redes sociais. Vocês já estão juntos há 6 meses e ele ainda não veio nos conhecer. Nisso não tem nada a ver com o Felipe. Milena ficou sem jeito. Sou eu que o seguro. Você? Mariana se surpreendeu. Mas por quê? Você tem vergonha de nós? Que bobagem, a jovem corou. É que o Felipe até agora não sabe quem é meu pai. Quando a gente se conheceu, não surgiu o assunto. E depois, fiquei com medo de que ele se assustasse com o papai. O Felipe é um rapaz simples, sem pais ricos, mas com grandes ambições. E eu não quero que todo mundo fique comentando que ele está comigo só pelo dinheiro. Os amigos dele também não sabem quem é meu pai. Achei melhor contar tudo depois. Também está testando os sentimentos no fundo, observou Mariana, semicerrando os olhos. Bom instinto. Só que não é a melhor ideia ficar mentindo desde o começo. Mas não estou mentindo de jeito nenhum. A moça se indignou. Simplesmente não contei, só isso. O Felipe acha que sou de família simples. Disse que minha mãe é médica e meu pai é engenheiro civil. Isso não é mentira. Só omiti que você é dona da clínica Vida Nova e que o papai tem uma construtora. Qualquer pessoa ficaria intimidada com esses pais. As pessoas humildes acham que, se você vem de família rica, deve ter uma coroa na cabeça e que os parentes são todos tubarões e aproveitadores. O Felipe conquista tudo com o próprio esforço. Fez direito e entrou na faculdade pelo sistema de cotas pelo mérito sem precisar de ninguém. Trabalha, cresce, só tem a mãe e ela mora no interior, dá aula de história numa escola. Ele é bom, mãe, de verdade, e vai te agradar com certeza. Aliás, a gente não está correndo para o altar hoje. Sim, ele fez o pedido, mas ainda não definimos quando vai ser o casamento. Então não se apressem. Mariana abraçou a filha. Tempo de sobra. Agora é inverno, não é a época mais adequada para casar. Lá para o verão, quem sabe você já terá pensado bem em tudo. Precisamos contar ao papai também. Ai, Milena estremeceu. Será que precisa agora? Vendo como você reagiu, imagina ele.
Vai me dar uma preleção sobre casamentos precipitados, caçadores de dinheiro alheio e por aí vai. E que dê. Seu pai é uma pessoa sábia e conhece muito bem as pessoas. Além disso, ele não era contra quando você disse que estava namorando o Felipe. Vai brigar, disso não tenho dúvida. E assim como você, vai tentar me convencer a não me apressar. E ainda vai insistir em conhecer o Felipe. E tem todo o direito. Pensa bem. Entregar a única filha em casamento a um desconhecido. Mesmo que o amor de vocês seja o mais lindo do mundo, para o Vlad não vai ser indiferente. Você é a herdeira dele, o sangue dele, e o marido que você escolher deve ser um homem digno. Você acha que o Felipe não me merece? Como vou saber? Mariana levantou as mãos. Quando você apresentar, a gente vai entender. Mas mesmo que ele não nos agrade, temos o direito de te impedir de alguma coisa? Então, por enquanto, não fale ao papai, mas não demore nisso. Vai ter de juntar coragem e contar. Mas antes pense bem em tudo você mesma. Sim, você já disse que sim, mas se o seu Felipe for uma pessoa razoável, não vai se incomodar nem um pouco se você pedir um pouco mais de tempo. Morem juntos por um tempo. Ué, mas eu me mudo para a casa dele amanhã. Milena sorriu. Então hoje começo a fazer as malas. Tudo bem, vou contar tudo ao papai hoje mesmo. Você tem razão, não adianta ter medo da reação dele. A gente sempre se entendeu muito bem. Não estou gostando nada disso, disse Vlad largando o livro e olhando para a esposa. Mariana, a menina tem apenas 20 anos. Que casamento é esse? A Milena ainda está estudando, nem começou a trilhar o próprio caminho. Então por que não disse isso a ela, seu não firme e intransigente? A mulher semicerrou os olhos. Do seu lado eu parei até de parecer tirânica. Fiquei falando que eles estão se apressando, que precisam se conhecer melhor, e você ficou lá parecendo até contente. Que tirânica o quê? Vlad riu. Você falou tudo certo, mas a Milena ainda não entende nada dessa vida. Se eu proibir, o que acontece a seguir? Ela vai fazer tudo por birra. A gente nem vai ter tempo de piscar e já vai ter carimbo no passaporte dela. Assim, amanhã ela se muda para a casa do Felipe e eles começam a vida em comum. Casamento não é coisa rápida nem barata e, pelo que entendi, esse rapaz quer pagar tudo sozinho. Isso é louvável. Eles agora estão embriagados um do outro, vão planejar, vão brigar feio, já vou ver. E aí talvez pensem melhor sobre a viabilidade desse projeto. Não estou afirmando nada. Talvez aconteça o contrário, sem briga nenhuma. Até a gente nem sempre teve tudo às mil maravilhas. Se o relacionamento deles não resistir à primeira briga, a Mileninha vai nos agradecer por ter tentado dissuadi-la do casamento. Mas se aguentar, vida longa e feliz ao casal. O que me preocupa é que ela não contou nada sobre nós para ele. Mariana franziu a testa. E o que tem para contar? Vlad acariciou os cabelos da esposa. A Milena não é boba. Está apaixonada, sim, mas não é tola. E ela sabe muito bem que hoje em dia os rapazes ficaram de menor valor. Quem recusaria uma noiva rica com um bom dote? As preocupações dela são bem justificadas. Ela só quer colocar o amado à prova. Uma coisa é dizer que quer conquistar tudo sozinho para uma estudante ingênua do 3º ano de letras. Outra é dizer isso para a filha de um homem que detém ações de controle em uma das construtoras mais bem-sucedidas da cidade. Pensa bem em quantos rapazes já rondavam a nossa filha só porque sabiam quem é o pai dela. Basta o nome de Vladimir Leite ser mencionado em algum lugar para que os olhos dos pretendentes comecem a brilhar. Lembra do Marquinhos Saraiva? Que tipo insistente. Ficou jurando amor à Milena, mas seu alvo mesmo era um cargo na minha empresa. Achou que se trabalhasse a filha, chegaria ao pai. Uma nojo só. E esse Saraiva ainda foi cara de pau. Me apresentou o plano de negócios inteiro logo de cara. Disse que a filha não era lá uma beleza, que as chances de ela casar por amor eram poucas, mas por conveniência ótimas. Não, você precisava ouvir. Segundo os cálculos dele, ele se casaria com ela e imediatamente começaria a multiplicar meu capital através dos projetos idiotas dele. De onde aparecem essas pessoas? Ainda bem que a Milena teve juízo suficiente para não retribuir, riu Mariana.
Mas esse Felipe parece ser de uma massa bem diferente. Se a gente acreditar na filha, eles realmente se amam. Acredito que ele não sabe quem são os pais dela. Para ele, ela é só uma garota, não a mais bonita, mas viva e alegre. Ela não ostenta sua posição, anda com gente simples da faculdade, não se vangloria da riqueza. Nem roupa de grife ela compra, apesar de poder. Vai de transporte público ou táxi, mesmo tendo carro na garagem. De fora parece uma garota qualquer, como milhares de outras, mas o Felipe a pediu em casamento. Se a Mila fosse uma beleza de tirar o fôlego, daria para entender que o rapaz está interessado na aparência dela. Se ele soubesse quem você ou eu somos, estaria atrás de status ou dinheiro. Mas assim, talvez a história deles seja de verdade séria. Como você soube que eu era o seu destino? O mundo inteiro simplesmente desapareceu, e no centro desse vazio só existia você. Vlad fechou os olhos levemente. Eu olhava para você sem ouvir nenhum som, sem perceber nada ao redor, e naquele exato momento foi como se um filme inteiro passasse diante dos meus olhos. Vi o nosso casamento, nossa família, nossa casa, nossa vida futura, e entendi que não podia deixar você ir. Era agora ou nunca. O resto você já sabe, riu Mariana. Claro, arranjou um cavalo em algum lugar, chegou ao hospital galopando e ainda colheu flores no caminho. Romântico e recuperável. Mas que maravilha! E eu simplesmente sabia que você um dia viria. Te vi em sonho. Quando você apareceu no consultório com a mão ensanguentada, te reconheci na hora. Você nunca me contou isso. Vlad se surpreendeu. Não? Provavelmente achei que você ia rir. Você não é supersticioso. Que tem a ver superstição? Quer dizer que a gente foi mesmo feito um para o outro. Talvez a Mileninha sinta algo parecido pelo Felipe, e é por isso que aceitou tão prontamente o pedido dele. Não me surpreenderia. Sou uma pessoa racional, e como qualquer pai normal deveria vasculhar a vida desse rapaz de ponta a ponta, até ameaçá-lo para que não ouse machucar minha filha. Mas quando se trata da nossa menina, não consigo pensar só com a cabeça. Foi tão bom ver ela hoje assim, tão feliz e satisfeita. E para conhecer o rapaz sempre há tempo. Não se preocupe. Deixa eles morarem um tempo juntos. Depois a gente cai de surpresa lá. Você tem razão. Mariana beijou o marido. Como sempre. Meu Deus, como eu quero que nossa filha encontre pelo caminho um homem digno. A gente foi tão sortudo, não tínhamos nada. Mas graças ao fato de estarmos juntos, conseguimos tudo o que alguém poderia sonhar. Que Deus queira que para a nossa filha tudo se desenrole ainda melhor. Milena já estava há algumas semanas morando com Felipe. Mariana não conseguia se acostumar com a ausência da risada da filha em casa. Por hábito, a mulher preparava o café da manhã para 3 pessoas, capturando os olhares irônicos do marido, enquanto sentia um aperto no coração. Embora a filha ligasse sempre, elogiando o noivo, Mariana continuava sentindo que algo estava errado. Relaxa já, suspirou Vlad. Que é isso? Você ficou que nem galinha choca? Sua filha se tornou adulta, ela tem a própria vida agora. Eles vão se virar. Ela está feliz. O que mais precisa? Por que você está tão tranquilo? Mariana não sossegava. E o que eu deveria fazer, na sua opinião? Contratar um detetive particular para estudar a vida inteira do nosso futuro genro? É razoável, mas cheira a paranoia. Você deve respeitar a escolha da Milena. Ela já não é mais uma menina, é uma mulher adulta. Sim, talvez ainda não tenha experiência, mas como se adquire experiência se não na prática? Deixa eles viver. Ainda mais que sobre o casamento ela está quieta, então não está com tanta pressa. A sessão de provas está chegando. Depois tem mais um semestre. Não dá para pensar em casamento. Para ela o que importa é que o Felipe anunciou o noivado. Veja como os americanos fazem. Depois do noivado, ficam um tempo morando juntos, se acostumam, se conhecem. Isso é quase um nível oficial. A aliança no dedo não é garantia de casamento. É uma chance para se aproximar, para testar a vida a 2 em modo experimental. Mas a gente não é americano, protestou Mariana. Me preocupa que ela... Não precisa se preocupar com nada.
Vlad abraçou a esposa. As pessoas se apaixonam e casam. É normal. Mesmo que não dê certo, vai ser útil para a Milena de qualquer forma. Ela é nova, vai se recuperar rápido das decepções e da próxima vez vai escolher os homens com mais cuidado. Isso é experiência, querida, não fica com isso na cabeça. E de onde vêm esses pensamentos ruins? O coração de mãe avisa, suspirou Mariana. Mãe sempre sente quando algo não vai bem. E agora estou literalmente fora de mim. E se ele for um desequilibrado? Esses sabem trabalhar muito bem as vítimas. Um cara assim pode passar anos convencendo uma mulher de que é o ideal e depois que larga o laço. E como vamos saber? Pela sua lógica, mesmo que fiquem um tempo morando juntos, isso não vai proteger nossa filha de um tirano de qualquer forma. É verdade. Mas a Mila, eu não deixo ser maltratada. Só que não precisa ir ao extremo. Talvez contrate mesmo um detetive particular. Pelo menos saberíamos com quem estamos lidando. Mariana olhou para o marido com súplica. Se o Felipe não for idiota, nenhuma alma vai descobrir o que ele guarda no coração, suspirou Vlad. Tudo bem, vou contratar um detetive. O que isso vai mudar? Ele vai simplesmente observar o que o rapaz faz, com quem se encontra, onde vai rastrear o histórico de crédito, eventuais antecedentes. Já é alguma coisa. Por favor, Vlad. Está bem, vou contratar, o homem cedeu. Mas saiba que se a Mileninha descobrir o que estamos fazendo, pode se ofender bastante, principalmente se o Felipe dela for limpo como vidro. E que eu assuma toda a responsabilidade. Mariana o beijou na bochecha. Mas o detetive não encontrou nada. Felipe parecia um homem exemplar. 27 anos, os últimos 3 trabalhando como advogado numa firma respeitável. Alguns processos ganhos, um ou outro erro em casos de antemão perdidos, nenhuma dívida, nenhum antecedente criminal, nenhuma infração. Até os pagamentos do aluguel sempre em dia. Os amigos eram quase todos advogados, muitos desde a faculdade. Mantinha relações amigáveis com as ex-namoradas. Depois do trabalho, sempre em casa com a Milena. Educado, bem criado, sociável. A mãe era professora de história numa escola do interior. Educadora dedicada. O pai, militar, morreu em serviço, um herói. Hobbies: andar de bicicleta, desenhar. Felipe era simplesmente um sonho. No trabalho o descreviam como um profissional dedicado, talentoso e extremamente responsável. Sem uma única queixa. Quase bom demais. Gente assim impecável não existe, disse Mariana com desdém, jogando à sua frente o relatório do detetive. Todo mundo sabe que quando uma pessoa parece brilhar por fora, por dentro é negra como breu. Tudo se equilibra. E se ele é tão santo assim, até admira que trabalhe como advogado em vez de ficar sentado em cima de alguma pedra, lendo mantras e se comunicando com energias superiores. Mariana. Vlad a olhou com censura, desviando a atenção de um documento. Você mesma pediu para investigar. O rapaz está limpo. Sim, é difícil acreditar que alguém em nossa época consiga não se sujar em nada, mas sempre há exceções. Não acredito. A mulher bateu o pé com teimosia. Minha intuição nunca me falhou. E desta vez ela está gritando que a Milena corre o risco de ligar o destino dela a um sem-vergonha. E o que você manda eu fazer? Vlad suspirou pesadamente, como se dirigisse não só à esposa, mas ao mundo inteiro. Contratar alguém para pegar o Felipe e ter uma boa conversa com ele? E como vai encarar a filha depois disso? Você quer que a Mila nos odeie. E ela vai conseguir fazer isso fácil, pode acreditar. A Milena é uma menina teimosa e orgulhosa, e não vai tolerar essa ofensa. Acalma-te. Você está, na verdade, nervosa porque sente que a filha está prestes a voar do ninho. Você se acostumou a ser mãe, a tê-la sempre no seu campo de visão, mas os filhos partem. É a lei da vida. Depois eles têm os próprios filhos. Você nem pisca e já é avó. Mas você vai continuar sendo mãe, aconteça o que acontecer. Ou talvez... Mariana captou o olhar astuto do marido. Se você tem tanto medo de que seu filho cresceu, que tal termos mais um? Vai nascer um bebezinho animado, rechonchudo,
Um menino. Não seria contra um menino. Não somos velhos. Os médicos hoje fazem verdadeiros milagres. Vai andar grávida, vai parar de se preocupar com a Mileninha. Vai ter suas próprias obrigações até o pescoço. E depois vão criar os filhos juntas. Que maravilha! Tio e sobrinho da mesma idade. Por que logo um menino? Mariana torceu o nariz, já esquecida do Felipe. E se eu quiser outra menina? Pode ser até gêmeos. Vlad deu gargalhadas, pegando a esposa nos braços, como sempre fez ao longo de mais de 20 anos, rodopiando com ela como uma pena leve. A gente pode se dar ao luxo de uma creche inteira. Sempre sonhei com um monte de filhos. Sério? Sabe que, Vlad, se você está falando a sério, sou uma pessoa muito séria, querida. Ou você esqueceu que todo mundo treme só de ouvir minha voz? É que eu gostaria mesmo. A Mila cresceu. Ainda vejo os pezinhos minúsculos dela nas minhas mãos. Me lembro da primeira palavra dela como se fosse ontem. Acho que você tem razão. Estou sofrendo só porque ela cresceu. E o amor de mãe em mim ainda é tanto que transborda, e eu ficaria feliz de me tornar mãe de novo. Então, qual é o problema? O marido sussurrou ao ouvido dela, e ali na sua frente não estava mais o homem sério de 50 anos, com olhos marcados pela vida e pela experiência. Era aquele mesmo rapaz que tinha chegado galopando num cavalo com um buquê de flores, romântico e emocionante. Milena irrompeu no escritório da mãe sem nem bater. Atrás dela se via o rosto confuso da secretária de Mariana. Mãe. A filha sorria de orelha a orelha. É verdade? O que exatamente? Mariana ficou vermelha, já intuindo o assunto. Que vou ter um irmãozinho. Foi o pai que te contou. A mulher balançou a cabeça. Prometeu guardar segredo. Como ele consegue? Passei em casa hoje para pegar umas coisas e ele estava radiante. Aí descobri o motivo de tanta alegria mal contida. Está rodando a casa com os resultados do ultrassom. Sim, Mariana fez uma careta. Fui ao médico ontem. Ainda parece incrível que tenha dado certo sem precisar de fertilização. Claro, ainda é cedo para falar o sexo do bebê. O primeiro exame, tudo ainda é impreciso. No segundo já vamos saber. Vai ser questão de pouco tempo de espera. O Vlad, claro, quer um filho, mesmo dizendo que ficaria feliz com uma menina. Mas para mim, tanto faz. Mas você já está no 3º mês. Os olhos de Milena arregalaram. E ficou quieta. Não queria te distrair da sua feliz vida a dois. A propósito, já definiram quando vai ser o casamento? Lá pelo final do verão, Milena sorriu. O Felipe vai tirar férias para a gente poder viajar. Claro que uma volta ao mundo está fora do orçamento. Estamos pensando em fazer um roteiro pelas cidades históricas do interior. Dizem que é muito bonito, como num conto, e tem infraestrutura para turistas. O papai pode pagar a viagem de vocês para qualquer lugar do mundo. Não precisa. A moça ficou sem jeito. O Felipe ainda não sabe sobre vocês. Não cheguei a contar. E ele não aceitaria dinheiro do papai de qualquer forma. Mas seria um presente. Não faz diferença. A gente quer rodar por aqui de carro. É tão romântico e nada trivial. Entendi. Então você planeja nos apresentar na própria cerimônia? Mãe, lá vem você de novo. Mesmo que seja assim, não tem nada de errado nisso. Hoje muita gente faz dessa forma. Mas fico feliz que você já não seja mais contra o nosso casamento. Eu nunca fui. E o detetive então, para quê? Milena cerrou os olhos. Como você ficou sabendo? Mariana ficou vermelha até a ponta das orelhas. Também foi o pai. Achei que era iniciativa totalmente sua. Minha? Minha sim. A mulher acenou com a cabeça. O Vlad estava contra, saiba disso. Mãe, não fica preocupada, não estou magoada. Entendo a preocupação de vocês. Afinal, por enquanto, sou a única filha de vocês. Mas te garanto, tudo está em ordem e você tinha razão. Não precisávamos nos apressar e correr para o cartório logo de cara. O Felipe concorda com você que a gente precisa morar um tempo juntos. E estamos morando. Logo vai fazer 3 meses e estou adorando tudo.
Dividimos as obrigações igualmente. Revezamos no cozinhar. Aliás, o Felipe cozinha divinamente. Nem me deixa lavar o chão. Diz que faço tudo errado. Em questões de limpeza, ele é muito criterioso. No resto, temos total entendimento mútuo. Nem imaginava que morar a dois seria tão incrível. Sempre tem alguém do lado que te entende, te acalma, te escuta. Sou feliz, mamãezinha. Então eu também sou feliz, minha querida. Mariana abraçou a filha com força. Fico muito feliz que você e o papai decidiram ter mais um filho. Talvez logo eu também tenha um bebê. Mas por enquanto não quero me apressar. Gostaria de terminar os estudos, trabalhar um pouco, e aí vemos. O Felipe também não está com pressa. Ele acha que enquanto a gente não tiver imóvel próprio, melhor não arriscar. Uma decisão sensata. Parece que estou me preocupando à toa com você. Seu Felipe tem cabeça nos ombros. Pois é o que estou falando. A jovem riu. Bom, mamãe, preciso ir. Tinha janela no horário e resolvi passar aqui. Agora tenho que voltar para as aulas. Vou tentar aparecer em casa com o papai no fim de semana. Vocês vão estar? Provavelmente. Você liga. Estamos sempre felizes em te receber. Depois da visita da filha, o coração de Mariana voltou a apertar. Sim, Milena parecia feliz e nada dava motivo para preocupação. Mas Mariana, que depois da notícia da gravidez, havia temporariamente esquecido seus medos e apreensões sobre o destino da filha, voltou a se angustiar. Por alguns dias, ficou fora de si, sem saber dizer o porquê. São os hormônios, querida, tentou tranquilizá-la Vlad. Não são os hormônios, ela franziu o senho. Sei quando são eles, isso é outra coisa. Você está preocupada com a Milena de novo? Já discutimos tudo. Ela está feliz, sem pressa nenhuma. O que há de errado agora? Não sei, gritou a mulher. Não sei. A última vez que fiquei assim foi quando a filha teve apendicite e os médicos não concordavam comigo. Se eu não tivesse insistido, quem sabe como teria terminado. E agora também estou sentindo nas entranhas que ela está em perigo. Quero descobrir o que está acontecendo. Vai contratar o detetive de novo. O marido sorriu. De nada adianta. A Milena, aliás, está sabendo. Pelo jeito, o amado dela notou a vigilância. Ah, é. Mas ela só riu de mim. Entendo que qualquer investigação particular vai resultar no mesmo. Ou o Felipe é realmente limpo, o que pessoalmente não acredito, ou está escondendo alguma coisa, e eu vou descobrir o que é, custe o que custar. E como, me diga? Vlad cruzou os braços. Sei onde ele trabalha. Mariana entreabriu os olhos. Não é segredo, não precisa nem perguntar. Vou me empregar na firma dele como faxineira. É o caminho mais simples para ter acesso a qualquer informação que me interesse. Vou monitorá-lo sem ser percebida, ouvir o que os colegas falam sobre ele, observar como ele se comporta quando a Milena não está por perto. Faxineira? Vlad explodiu de rir. Mariana, você enlouqueceu? Você não segura uma vassoura há uns 10 anos, se não mais. Como se fosse difícil. A esposa bufou com desdém. Certo. Mas por que faxineira? Não acha engraçado você mesmo? A dona de uma renomada clínica particular, esposa de um empresário proeminente, trabalhando de faxineira num escritório jurídico de terceira. E se alguém me reconhecer? Vão me colocar em ridículo. Primeiro, ninguém vai me reconhecer. Você não vai acreditar, mas a maquiagem, ou melhor, a ausência dela, faz milagres. Troca a roupa cara, prende os cabelos num coque simples. Uma mulher comum, como há milhares, mas eu sempre me maquio pesado. Isso faz as pessoas lembrarem do visual. Sem batom e sem sombra vou ficar irreconhecível. Você se acostumou com essa minha aparência. Os outros nem sabem como sou sem estar produzida. A imagem é só uma máscara à qual todos se acostumaram. Eu simplesmente vou experimentar outra. E segundo, com que outra função eu poderia me empregar num escritório jurídico? Faxineira sempre tem vaga, e ninguém vai fazer perguntas nem checar meu currículo. É só me contratar, desde que eu mantenha o lugar limpo. Além disso, faxineira é alguém que ninguém nota, que ninguém leva a sério. Na clínica, certa vez, quase tivemos um escândalo,
Porque médicos ficavam falando de pacientes na frente da faxineira e ela foi contar tudo para a imprensa. Boa que conseguia abafar a tempo. Ai, ai, Marianinha. Vlad balançou a cabeça. Não sabia que você era assim. São tantos anos que estou com você e pela primeira vez vejo o espírito aventureiro em você despertar. Você deveria trabalhar como detetive particular mesmo. Mas alguma coisa me diz que isso não vai dar em nada. Você não acredita em mim? Mariana se indignando. Em você eu acredito. Vlad riu. O que me deixa em dúvida é que o rapaz vai se denunciar de alguma forma. E, no geral, duvido que ele seja culpado de alguma coisa. Bom, faça como achar melhor, não adianta te deter. Mas prometa que, se não encontrar nada, você vai se acalmar e deixar nossa filha em paz. Prometo. Mariana franziu a testa contrariada. A promessa foi fácil de fazer, pois a mulher estava convicta do sucesso do empreendimento. Depois que tudo se revelasse, seria Vlad quem teria de admitir que ela estava certa, em vez de rir do que julgava ser uma tentativa tola de expor o Felipe. A responsável pelo almoxarifado, com expressão altiva, abriu a porta do depósito e olhou de soslaio para Mariana, vestida num agasalho esportivo simples. Os cabelos da mulher estavam presos num rabo de cavalo comum. Dos cachos volumosos que Mariana levava pelo menos 1 hora para modelar todos os dias, não havia sinal. Nem 1 grama de maquiagem no rosto. Uma mulher comum de uns 40 e poucos anos. Mas para garantir mais verossimilhança ao personagem, Mariana havia sombreado levemente a área embaixo dos olhos e na véspera tinha comido bastante coisa salgada antes de dormir para que a sua pele, bem tratada, não parecesse impecável demais. Para a sua grande alegria, ainda havia brotado na testa uns cravos. As unhas esmaltadas também tiveram que ir. E para convencer ainda mais, Mariana comprou uns óculos baratos numa banca de camelô e os enfiou no nariz. Aqui estão todos os seus equipamentos e produtos de limpeza, informou a responsável. Lembra o que vai entrar nas suas responsabilidades? Sim, claro, Mariana acenou com a cabeça. As salas 2 vezes ao dia, o corredor, 2 banheiros, tirar o lixo de todas as lixeiras no final do turno, 1 vez pela manhã tirar o pó em todo lugar, limpeza úmida das janelas. Não precisa listar, vejo que entendeu tudo. A responsável sorriu. De qualquer forma, na sua despensa há um lembrete. E cuide para que não haja sujeira em nenhum lugar. Agora é primavera. Claro, claro. Então, pode começar. A mulher sorriu condescendente. Os primeiros 2 dias para Mariana pareceram um inferno. Mesmo sendo um escritório pequeno, os funcionários faziam sujeira para valer, deixando xícaras com café não terminado por todos os lados e entupindo o banheiro. Meu Deus, em que fui me meter? Mariana resmungava para si mesma, insatisfeita. Ah, se meus subordinados me vissem agora! A própria Mariana Leite esfregando a sujeira dos funcionários comuns. Ela viu Felipe no 2º dia. Mariana o reconheceu imediatamente. Alto, bonito, com cara de satisfeito, num terno impecável. O rapaz não prestava nela a menor atenção. Parecia estar completamente concentrado no trabalho. Algumas vezes, Mariana entrou na sala dele, vasculhava furtivamente os papéis sobre a mesa, verificava o conteúdo da lixeira. Nada. Apenas fragmentos de contratos inválidos, rascunhos, copos descartáveis usados e mais lixo comum. Às vezes, Mariana escutava as conversas dos funcionários na área de fumantes, na cozinha. Felipe era educado com todos. Fazia muitas piadas, mas não compartilhava nenhuma informação pessoal. Tudo era absolutamente normal. Em casa, Vlad não perguntava nada sobre o novo emprego da esposa, e Mariana era-lhe grata por isso. Ela própria já começava a entender que a iniciativa havia sido idiota e sem sentido, mas a mulher não era do tipo que largava o que havia começado. Além disso, o coração lhe dizia que Felipe tinha algum segredo. Naquele dia, Mariana, como de costume, percorreu as salas ao final do turno para lavar o chão e esvaziar as lixeiras. Sem saber bem porquê, na sala de Felipe, ela se demorou. Quase todos os funcionários já haviam ido embora. O escritório estava vazio.
Só da cozinha se ouviam as vozes de um par de mulheres. Mariana notou que o computador do namorado da filha estava ligado. Era uma chance. Fechando a porta e certificando-se de que ninguém havia, ela sentou na cadeira e começou a examinar o conteúdo das pastas na área de trabalho. Contratos, atos, formulários, nada de especial. No disco rígido, a mesma coisa. Dificilmente Felipe guardaria ali alguma informação pessoal, mas uma pasta, de repente, chamou a atenção da mulher. Amada estava escrito embaixo do ícone. Com os dedos trêmulos, Mariana clicou no mouse, esperando ver fotos de Milena. E havia fotos, só que nelas não estava a filha. Era uma jovem completamente desconhecida para Mariana. Muito bonita, morena. Em algumas fotos, a moça estava sozinha. Em outras, era abraçada por Felipe. E era óbvio para qualquer um que os dois não eram apenas amigos. É claro que podia ser uma ex-namorada, só que por que motivo ele ainda guardava essas fotos? E num computador do trabalho? Mariana tirou o celular do bolso e fotografou tudo por precaução. Do corredor veio um barulho. A mulher se sobressaltou. Fechou tudo rapidamente e saltou da cadeira. Agarrou o esfregão e foi esfregar o chão. Fica tranquila, ouviu-se uma voz do lado de fora. A maçaneta girou e pela fresta que se abriu, Mariana viu uma silhueta. Era Felipe. Ele falava ao telefone com alguém e, a julgar por tudo, estava nitidamente nervoso. Gabi, estou te pedindo para aguentar mais um pouco. Essa idiota da Milena não desconfia de nada. E que razão ela teria para me suspeitar? Mariana recuou para o canto mais distante, a fim de não ser vista por Felipe, e, ao mesmo tempo, ativou o gravador do celular. Ele já havia cruzado a soleira e batia o pé nervosamente. Gabi, não vou largar o que comecei por causa das suas crises. Tínhamos um acordo. Estou fazendo isso por nós. O rapaz ergueu a voz. Você mesma inventou esse plano ou já esqueceu? Então por que caralho está dando marcha a ré? Já estou trabalhando essa idiota há quase 1 ano. Mais uns 2 meses e nos casamos. Os pais dela vão comprar tudo o que ela pedir e eu vou pedir para ela um apartamento, um carro, o que der. Você nem imagina as conexões do pai dela. Com a ajuda dele vou conseguir um cargo de direção. Entendo que é desagradável para você eu estar com outra, mas isso não tem nada a ver com os nossos sentimentos. A Milena é uma boba rica que está de cabeça com amor por mim. Até é ridículo como ela tenta esconder de mim a sua origem. Ela acredita com toda a fé que eu me interesso apenas por ela, sem nem suspeitar de quem é o paizinho. E você agora quer estragar tudo? Beleza, então esquece a boa vida, isso sim. Vou tentar apressá-la. Não sei o que os pais falaram para ela, mas a Milena não está mais com tanta pressa, embora já pudéssemos ter casado 1 mês atrás. Acho que dá para convencê-la nesse tempo, e de quebra vou pedir para me apresentar aos pais. Já é hora. Vou expressar minha mais profunda surpresa em descobrir quem ela realmente é. Mas é claro que não. Pensa você mesma. Se eu pedir o divórcio rápido demais, não vai dar em nada. Preciso conseguir comprar um imóvel antes para que ele entre no regime de bens do casamento. Máximo 1 ano, juro. Sim, 1 ano. O que você esperava? Nos contos de fadas, tudo acontece num estalar de dedos. Ainda vou precisar conquistar a confiança dos pais dela, senão vai ficar suspeito demais. Entendo que você está com saudades. Prometo que apareço no começo da semana que vem. Vou dizer a Mila que fui visitar a mãe. Ela vai estar estudando, não vai querer vir junto. Sim, Gabi, vai ser preciso jogar esse jogo por mais algum tempo. Me desculpa, mas imagina como a gente vai viver depois quando eu largar essa coitada. Metade do patrimônio por lei vai ser meu. Do novo cargo nem o pai dela vai poder me tirar. Não esqueça, sou advogado e conheço muito bem as leis. E contra ele vai ser fácil encontrar um jeito. Já estou vasculhando devagar. Você sabe quantas irregularidades tem na empresa dele? Pode acreditar, basta eu insinuar que sei de tudo. Ele vai tentar se desvencilhar pagando bem. Bom, preciso ir. Esqueci de mandar um documento para um cliente. Hoje não me manda mensagem nem liga. Combinei com a Milena de passar a noite inteira com ela.
Ela não pode nem suspeitar que há alguém. Isso é importante, Gabi, importante. Eu te amo. Mariana tentava não respirar, encostada no canto com o esfregão na mão. Quando Felipe desligou o telefone e deu mais um passo para dentro da sala, anotou imediatamente. No rosto do rapaz se refletiu um susto, que de imediato deu lugar à raiva. O que você está fazendo aqui? Ele expirou sonoramente, olhando em volta. Me desculpe, Mariana murmurou. Estava só limpando, achei que todo mundo já tinha ido embora. Você estava escutando? Felipe ficou vermelho de raiva. Não, me desculpe. Acabei ouvindo a conversa sem querer, mas fiquei com medo de interromper. Devia ser um assunto importante de trabalho. Mariana fingiu ser uma tola, coletando apressadamente seu balde e o esfregão. Já terminei de limpar aqui. Imbecil, Felipe resmungou. Você mexeu no meu computador? Não, só tirei o pó. Saia daqui imediatamente. Preciso trabalhar. O rapaz silvou agarrando o mouse. E da próxima vez não entre na minha sala na minha ausência. Mas como faço para limpar então? Mariana disse com ar culpado. Não é meu problema. Ele sorriu de lado. Mariana saiu da sala na correria, quase entornando a água. As têmporas pulsavam e as mãos tremiam. Peguei você. A mulher se regozijava. Sabia que não era assim tão direito. Mas que forma de chegar tão fundo. Isso é a sorte grande. Só que a Milena dificilmente vai me acreditar. Não importa, tenho provas. Vou contar para o Vlad e a gente pensa em alguma coisa. Eu vou arrebentar ele. Vlad se inflamou depois de ouvir um trecho da gravação da conversa de Felipe. Como ele se atreveu? Espera, e se for outra coisa? Mariana ficou sem jeito. Outra coisa como? Você mesma quis investigar tudo e agora está tentando defendê-lo? O homem bateu o punho na mesa. Agora mesmo conto tudo à filha. Ela não vai acreditar. Vai dizer que a gente inventou tudo para demovê-la do casamento e que a gravação é falsa. Então vou ter uma boa conversa pessoalmente com esse safado. Vou obrigá-lo a esquecer nossa filha. Pera aí, a Milena está ligando. Mariana agarrou o telefone. Me dá ele. Não, espera. Mariana atendeu a chamada. Sim, minha linda, o que houve? A mulher gorjeou com voz adocicada. O que houve? Milena se surpreendeu. Por que você pergunta isso? É que a gente aqui com o papai brigou um pouco, e eu quero dizer não tem importância. Mas tem certeza que está tudo bem? Com certeza. Como você vai? Estou bem. A moça ficou desconfiada. Mãe, queria dizer uma coisa para vocês. É que o Felipe está insistindo em se apresentar. Eu acho que já é uma bobagem ficar escondendo. Em resumo, amanhã a gente queria passar lá em casa. Em casa? Mariana sorriu. Que ideia excelente. Ótimo. Venham, a gente não tem nada planejado para amanhã, serão muito bem-vindos. Não é mesmo, Vlad? O homem olhou para a esposa longamente, sem entender o que ela estava tramando. Então, até amanhã. Milena arrastou as palavras. Até amanhã, minha linda. Mariana desligou e encarou o marido. Por que você está me olhando assim? Ela sorriu. Amanhã conhecemos o Felipe. Não vou deixar ele entrar pela porta. Vlad olhou feio. Meu amor, eu tenho um plano. A Milena vai entender tudo sozinha e vai decidir o que fazer. Plano? Sim, plano. Confia em mim. Mariana beijou o marido. E faz de conta que está muito feliz com o encontro. Isso eu não posso prometer. Por favor, Vladinho, por mim e pela Mileninha. Mariana brilhava enquanto se preparava para receber os convidados. A mesa estava posta com elegância, uma música suave tocava, velas acesas e ela mesma estava toda produzida. Penteado rigoroso, maquiagem impecável, um vestido dourado elegante. Você não está exagerando? Vlad observou todo aquele esplendor enquanto ajeitava o paletó. Tudo tem que ser perfeito. Mariana sorriu, endireitando a gravata dele. Que o Felipe pense que tudo está indo conforme o plano dele. Posso pedir para quem precisa saber e esse vagabundo já está na rua. Não vale a pena. Que ele continue vivendo como vivia, mas sem nossa filha. Acho que quando o plano dele fracassar, a Gabi de qualquer forma não vai deixá-lo em paz. E quando o Felipe entender que cruzou o caminho do próprio Vladimir Leite,
Provavelmente vai fugir o mais longe que puder, sabendo que não é mais bem-vindo nessa cidade. Ele deve estar convencido de que você fez fortuna por meios duvidosos. A propósito, que irregularidades eram essas que ele mencionou? Nem faço ideia, mas mandei os auditores verificar tudo minuciosamente para que esse palito não tivesse motivo para me investigar. Mesmo se começar a me ameaçar, vou colocá-lo no lugar imediatamente. Olha, Mariana olhou para o relógio. Já devem estar chegando. Nesse momento, o corredor se encheu do som de uma chave abrindo a fechadura. Faz o papel do sogro mais feliz do mundo. Mariana beijou a testa do marido. O efeito será muito mais impressionante assim. Não sei o que você está planejando, mas não estou gostando nada disso. Mariana sorriu orgulhosamente e foi ao encontro dos convidados. Vlad a seguiu de cara amarrada. Mamãezinha, chegamos! Milena anunciou segurando firme a mão do noivo. Este é o Felipe, meu amor e meu futuro marido, e estes são minha mãe e meu pai. Vladimir Leite. Vlad estendeu a mão, lutando contra o nojo que sentia. Felipe, o rapaz sorriu abertamente, respondendo ao aperto de mão. A senhora deve ser Mariana. Nossa, que beleza, querida. E você não falava que sua mãe era tão bonita assim? O rapaz olhava atentamente para o rosto de Mariana. Escuta, a gente já se encontrou antes. Esse rosto é tão familiar. Duvido. Mariana sorriu com artifício. Talvez tenha me visto em alguma coluna social. Me fotografam bastante quando escrevem sobre a minha clínica. Vida Nova. Já ouviu falar? Claro. O rapaz se bateu na testa. Nunca imaginaria. Regozijava-se a mulher interiormente. Seria incapaz de me reconhecer como a faxineira do seu escritório. Com certeza nem me olhava. Para a criadagem ninguém nunca presta atenção. E com maquiagem me reconheceria com dificuldade de qualquer jeito. A cosmética faz milagres. Bom, muito prazer de conhecê-lo, disse ela em voz alta. Há tanto tempo estávamos esperando por esse encontro. Ficamos nos perguntando com o meu marido. Quem será o sortudo que conquistou o coração da nossa princesa inexpugnável? Mãe, para. Milena ficou sem jeito. Está bem, vou ficar quieta. Entrem, o jantar está pronto. Todos se sentaram à mesa. Felipe falava sem parar, contando como Milena havia virado a vida dele de cabeça para baixo. Não fazia perguntas a Mariana e a Vlad, fazia muitas piadas, parecia encantador e simpático, empenhado em causar a impressão certa. Eu não imaginava que o pai da Milena fosse uma pessoa tão importante. Imagina, Mariana o olhou com raiva. Não imaginava mesmo. Tudo você sabia, seu sem-vergonha. Enrolou a cabeça da minha filhinha. Resolveu se aproveitar da confiança e dos sentimentos dela para seus fins sórdidos. Não tem problema, já vou te botar a limpo. Só se relaxa por 1 minuto. A tensão ia gradualmente se dissipando. Pelo menos era o que Felipe pensava. Vlad estava desempenhando seu papel admiravelmente. Mariana nem esperava que o marido fosse um ator tão brilhante. Ele ria, contava sobre novos projetos, tirava sarro de Milena, se interessava por como andavam os preparativos do casamento. Parece que a gente estava te julgando errado, rapaz, Vlad comentou depois do jantar, quando se levantaram da mesa. Felipe havia começado a examinar a coleção de pinturas que os Leite haviam reunido ao longo de muitos anos. Nossa, isso é um Portinari original? Ele arregalou os olhos. Vejo que entende de arte. Vlad sorriu. O mesmo. Eu mesmo pinto um pouco, Felipe deu de ombros. Mas os mestres eu respeito. Só que para mim uma tela dessas jamais seria possível comprar. Você está enganado pensando assim. Quando se tornar família nossa, vou fazer um homem de você rapidinho. Vlad riu. Meu genro não pode vegetar num escritório jurídico de 3ª categoria. Quer que eu te leve para trabalhar comigo? Precisamos justo de um chefe do departamento jurídico. O senhor está brincando? Felipe se acendeu. Mas Mariana notou os olhos dele trocando de posição. Não fica com vergonha, somos quase família. Vlad bateu no ombro do rapaz com força suficiente para fazê-lo cambalear. Meu Deus, Vladinho, não bate nele!
Mariana mordeu os lábios horrorizada. Ainda não está na hora. Não consigo assim, Felipe ficou vermelho. Estou acostumado a conquistar tudo sozinho. E para mim é completamente irrelevante quem são os pais da minha amada. Amo a Milena e estou pronto a fazer tudo para que ela seja feliz. Admirável. Mariana se aproximou deles. Raramente se encontra um jovem tão íntegro hoje em dia. Qualquer outro, ao descobrir a situação financeira da família, imediatamente começaria a aproveitar todos os benefícios que essa posição social proporciona. Mãe, o Felipe não é assim. Milena encostou no braço do noivo. Acho que vocês já se convenceram disso. A propósito, a gente definiu a data do casamento. Ah, sim. E quando vai ser esse evento tão significativo? Vlad ergueu uma sobrancelha. No mês que vem, Felipe respondeu orgulhoso. Juntei dinheiro. Claro, a cerimônia vai ser simples, só para um círculo pequeno, mas a gente não precisa de mais do que isso. Que bobagem, Vlad riu. Não, tenho uma única filha, e jamais vou permitir que o dia mais memorável da vida dela seja simples. Precisamos convidar 100 pessoas, jornalistas. Isso não acontece todo dia, e todo mundo adora a Milena. Muita gente vai se ofender se ela não convidar. É mesmo, filha? Pai não precisa... Como não precisa? O homem se fez de surpreso. Não, não e não. Pelas despesas, não se preocupem. Fico com isso para mim. Só o melhor vestido, restaurante de luxo, bem-te-vis, flores. O que mais é preciso? Ah, vamos convidar algum cantor famoso. O que vocês estão ouvindo agora? As pessoas não vão me entender se eu não fizer um casamento grandioso para a filha. Felipe, eu entendo os seus impulsos nobres, mas a riqueza traz consigo certas obrigações. O status obriga. E como presente, o que vocês querem? Talvez um apartamento? Não adianta ficar num aluguel. Compro um bom apartamento de 3 quartos para vocês. Acabaram de entregar um ótimo empreendimento e têm excelentes apartamentos lá. Ou melhor, uma casa. Papai, Milena olhou com carinho para a mãe. Seu pai tem razão, Mariana disse delicadamente. Entendo. Vocês não queriam nada disso, mas é de coração. Temos a obrigação de fazer tudo o que for possível para que você e seu marido nunca precisem de nada. Peçam o que quiserem. Tudo vai estar aqui. Felipe, embora tentasse não demonstrar a sua euforia, estava deixando transparecer. O rapaz irradiava diante da perspectiva de enriquecer num piscar de olhos. Milena não notava nada disso, continuando a defender seu nobre noivo diante dos pais. Que tal olharmos as fotos? Mariana sugeriu de repente. Sai assim, a Mila não suporta suas fotos de infância, mas é tradição. Você, Felipe, precisa saber tudo sobre sua futura esposa. Parece que vocês combinaram. Milena torceu o nariz. É realmente necessário? A gente estava tão bem conversando. Não te reconheço, querida. Não é todo dia que a gente conhece o noivo da única filha. Vlad sorriu. Vou buscar os álbuns. Vocês coloquem uma música agradável enquanto isso, porque já estou cansada dessa bossa nova. Mariana riu. 1 minuto depois, ela já espalhava pelo sofá os álbuns com as fotos de infância de Milena. Felipe começou a examiná-los com interesse. Logo, Milena, cedendo à boa disposição, juntou-se a ele, contando como cada foto tinha sido tirada. Quando eu fizer um sinal de cabeça, coloca essa música. Mariana sussurrou ao ouvido de Vlad. Vou sentar com eles, manter a conversa, e você, na hora certa, aperta o botão. E disse em voz alta que tinha chegado a hora de ouvir música de verdade. Que absurdo é esse? Vlad ficou desconcertado. Logo você vai ver tudo. Ela beijou o marido na bochecha e voou até os que estavam sentados no sofá. Ah, aqui a Milena está tão engraçada. Mariana deu gargalhadas, apontando para uma das fotos. Na turma do maternal fotografaram as crianças num jardim de flores. O fotógrafo pediu para abraçar as flores com delicadeza e a Milinha a apertou como se fosse um cão bravo. Olha que cara predatória! E ela tinha uns 6 anos aqui. Como é que você não arrancou todas as flores do jardim? Mãe, já não me lembro mais de nada. Chega de me envergonhar. Milena riu, virando a página do álbum rapidamente. Eles continuaram olhando as fotos.
Mariana notou com o canto do olho que Felipe estava bocejando. Era óbvio que não estava nem um pouco interessado e continuava só por educação e pela necessidade de manter o seu papel impecável. "Ah, mas quem é essa?" Milena exclamou ao virar mais uma página. Da foto olhava uma Gabi sorridente, exatamente a mesma com quem Felipe havia falado ao telefone na véspera. Como se estivesse fotografando uma tela de computador. E aqui mais uma. Felipe lançou um olhar à foto e ficou pálido. Tentou arrancar o álbum das mãos da moça, mas ela já estava folheando as páginas. E as páginas seguintes traziam fotos bem interessantes dessa Gabi. E logo, ela na companhia de Felipe. "Felipe, o que é isso?" Milena sussurrou horrorizada. "De onde isso, mãe?" Mariana sorriu em triunfo e fez um sinal com a cabeça ao marido. "Acho que está na hora de ouvirmos música de verdade", o homem comentou irônico. Dos alto-falantes, no lugar da bossa nova, saiu um chiado, e em seguida a voz de Felipe revelando à sua cúmplice o plano covarde. O rapaz ficou branco como a cal e se encolheu no encosto do sofá. Milena se virou lentamente para ele e o encarou com um olhar cheio de incompreensão. "O que está acontecendo?" ela balbuciou. "Eu mesmo gostaria de saber." Felipe começou a procurar nervosamente uma saída. Ora, Mariana se levantou do sofá agilmente. "Me parece que você entende muito bem. Essa conversa eu gravei ontem na sua sala, quando estava limpando. E foi muito imprudente da sua parte guardar as fotos dessa moça no computador, na pasta Amada." "Você?" Felipe se levantou de um salto. "Foi você?" "Fui eu." Mariana riu. "O que foi?" Não reconheceu a sua faxineira. "Que raios?" O rapaz saltou do sofá e tentou sair da sala. "Você pensou que era mais esperto que todo mundo e que não havia ninguém mais esperto do que você?" Vlad cortou o caminho. "Planejou enganar nossa filha e a nós junto. Não deu certo, rapaz. Vem aqui, vamos conversar a sós." Vlad tomou Felipe pelo cotovelo com autoridade e o tirou da sala. Milena quase foi atrás deles, mas Mariana a alcançou a tempo. "Temo que eu tinha razão ao me preocupar com a sua escolha." A mãe suspirou amargamente. "Milo, precisamos conversar." Milena superou a separação do noivo fracassado com estoica firmeza. Passou algum tempo trancada no quarto. Chorou, mas alguns dias depois saiu como se nada tivesse acontecido e voltou para as aulas. Sobre Felipe ela não voltou a falar. Mariana ficou sabendo que ele havia pedido demissão e voltado para a sua cidade natal, para onde, evidentemente, a Gabi o esperava. Sobre aquela moça, ela havia levantado informações. Felipe e Gabriela namoravam desde a escola. A garota manipulava o namorado como bem entendia. Sonhava com uma vida boa, mas essa vida simplesmente não se ajeitava. Nunca era o suficiente para ela, por mais que Felipe se esforçasse para atender qualquer capricho da amada. O plano de enganar uma jovem rica havia surgido entre eles um par de anos antes, mas a candidata certa demorou a aparecer. O encontro com Milena não foi para Felipe nada de acidental. Essa Gabriela havia visto certa vez uma entrevista de Vladimir Leite na qual ele falava sobre a família. Encontrar a filha do empresário não foi difícil. Milena estava longe de ser uma beleza. Levava uma vida discreta, era solitária. A candidata ideal. Enrolar a cabeça dela não custou nada a Felipe. Ele passou a cortejá-la ativamente, fingindo estar sinceramente apaixonado. Milena, envergonhada da situação financeira dos pais, escondia a própria identidade, o que foi ótimo para os cúmplices. O plano era simples: casar com a herdeira rica, esgotá-la ao máximo, subir na hierarquia graças às conexões do pai e depois se divorciar para viver folgadamente. E não fosse o coração de mãe, esse plano teria toda a chance de dar certo. Mariana sabia que estava quebrando o coração da filha com a sua investigação, mas a verdade era mais importante. E Milena dificilmente sofreria por muito tempo. Claro que era desagradável ser enganada, mas muito pior seria se essa verdade viesse à tona muito mais tarde. Passaram-se 6 meses. Mariana deu à luz uma menina encantadora. A bebê foi chamada de Alice.
Vlad estava feliz. Não o perturbou nem um pouco que o ultrassom, que prometia um menino, se revelou incorreto. O homem não largava a pequena dos braços, e Milena também gostava de cuidar da irmãzinha mais nova. Às vezes Mariana captava nos olhos da filha mais velha traços de alguma tristeza. Mas certo dia, a filha mais velha irrompeu no apartamento, radiante de felicidade. "Mãe, acho que me apaixonei." A moça se jogou no sofá. "Outra vez!" Mariana se sobressaltou. "Não me diga que vai se casar de novo." "Que nada." Milena riu. "Agora não vou cometer uma bobagem dessas." "Graças a Deus." Embora eu esteja sempre pronta a conduzir nova investigação e afastar de você os caçadores do dinheiro da nossa família. "Para, aqui é completamente diferente." A jovem corou. "Então, quem é esse sortudo?" A mãe entreabriu os olhos. "Ele se chama Davi. A gente estuda junto. Para ele, com certeza, não tem a menor importância o seu dinheiro. Quer dizer, o nosso. O pai dele mora no exterior, tem ações em algum grupo empresarial. Acho que a família deles é muito mais rica do que a nossa." Só que para o Davi riqueza é indiferente. Ele nem se fala direito com o pai, porque o pai é contra a carreira de jornalista que ele escolheu. E o Davi já escreveu 3 livros de muito sucesso. Até trouxe um para você ler. Por enquanto é cedo para falar em qualquer relacionamento. Mas eu ficaria feliz se a gente se entendesse. Ele me convidou para sair hoje. Ficou tão bonitamente envergonhado. A gente normalmente senta junto nas aulas. Eu achei que éramos só amigos. É tão fácil com ele. Mas agora parece que aconteceu uma faísca entre a gente. E ele sabe tudo sobre mim e me conta muito sobre ele também. Fico feliz por você. Mariana abraçou Milena. E fico feliz que você não se fechou depois do rompimento com o Felipe. Segue em frente. Aproveite a vida, meu bem, e nunca se apresse. Espero que esse Davi seja uma pessoa digna." "Eu também espero." A moça sorriu. Passado algum tempo, ela trouxe o novo namorado para conhecer os pais. Davi se mostrou uma pessoa muito modesta, mas interessante. Encontrou imediatamente uma língua comum com Vlad. Pegava a pequena Alice nos braços com enorme cuidado e carinho e murmurava para ela algo em língua inventada. Olhando para a Milena que ria e para o rapaz que corava de timidez, Mariana se via 20 anos mais jovem e via o Vlad. Ela ria exatamente da mesma forma e ele corava, olhando para ela com timidez. E nos olhos desse menino, cujo livro havia aliás deixado uma boa impressão em Mariana, a mulher via aquele sentimento que todos desejam, mas poucos recebem. "Escreve bem." Mariana observou quando Davi foi embora e ela e Vlad ficaram a sós. Milena ninava a irmãzinha mais nova no quarto, compartilhando ao parecer os seus segredos com o ser que ainda não entendia nada. "Li aquele livro." Vlad acenou com a cabeça. Ele prometeu trazer os outros 2 algum dia. "Menino talentoso, e tem espinha dorsal. Isso se sente imediatamente, embora ainda se sinta desconfortável em casa. A modéstia é uma qualidade razoável. Só não entendo como ele planeja trabalhar como jornalista. Seria melhor continuar escrevendo. O potencial é enorme." "Você acha que eles e a Mileninha vão se entender?" Mariana sorriu. "Que Deus queira." "Você viu o olhar dele? Ele olha para nossa filha como se além dela não existisse mais nada no mundo. Exatamente como eu te olhava." "E no dia do nosso primeiro encontro e agora? Só que agora a você se acrescentaram a Milena e a Alice. 3 mulheres amadas, mais preciosas do que tudo nesse mundo. E eu vejo como a Milena está bem com ele. Ela não tenta aparentar ser outra pessoa com ele. Ri sem parar. Não se perturbou quando manchou a blusa de molho. Talvez seja justamente isso o amor. Quando você encontra alguém com quem pode simplesmente ser você mesmo e se alegrar a cada segundo." Vlad abraçou a esposa, apertando-a firmemente contra si. Ficaram longos instantes olhando pela janela para o fluxo de carros lá embaixo. Não havia mais o que dizer. Tudo estava claro sem palavras. Eles se tinham um ao outro, e o mundo inteiro girava em torno para que fossem felizes.